Ora, se não é seu youtuber SLT favorito, Dom Bruno, o jogo mais doentio da comunidade de Undertale, Adult Tale, vamos lá? Trabalho. E eu odeio a forma que diversas comunidades sexualizam personagens que claramente são crianças no canone, Ok. seja de um jogo, de uma HQ ou de qualquer ficção. Eu acho nojento, doentio e patético That's transformar um jogo okay. interessante em uma fábrica de pornografia com menores pixelado. No entanto, como alguém que gosta de Bizarro. investigar rabbit holes da internet, eu decidi trazer esse tema porque reflete um pouco um problema real e maior, como fandoms de jogos infantis e juvenis virarem uma indústria paralela de conteúdo extremamente problemático. Esse vídeo vai conter alguns gatilhos envolvendo hipersexualidade, grooming e lolita. Avisado, canal do mano aqui. Vini HD, se inscrevam, dão um like e falam que veio por mim, fechou? E não, esse vídeo não é feito pra promover, fertilizar ou até mesmo normalizar esse conteúdo. Ele Claro é uma que crítica, não. uma documentação investigativa sobre um lado podre de uma comunidade. Se você é menor de Doentio. idade, eu recomendo sair do vídeo. E se você consome esse tipo de conteúdo e se sente atacado, Por o problema favor. não sou eu. O objetivo aqui é discutir, não julgar quem assiste por curiosidade, mas deixando claro o meu posicionamento, eu acho isso repugnante. Dito isso, bem-vindo ao Rabbit Hole Eu de também, Undertale. eu acho isso repugnante, é uma coisa tipo bizarra. Se você tem amigos ou consome esse tipo de coisa, eu garanto que tipo não é uma coisa saudável pra você não, beleza? O Toby Fox com certeza chegou a criar um dos melhores clássicos dos jogos Toby indie, sendo geralmente Fox. reconhecido por um perfeccionista. Maravilhoso. Undertale e Deltarune foram as melhores criações dos indies, mano. mesmo parecendo bem simples. Enquanto um público ama e cria suas criações por cima, existe uma parte que é totalmente doentia, ao ponto de fazer besteiras e bizarrices, e só de analisar já dá um embrulho no A estômago. fandom do Undertale é um bagulho bizarro. A fandom do Undertale é um bagulho que, no mínimo, questionável. Investigando esse Diria. amontoado de problemas, eu cheguei As num jogo músicas são completamente boas, doentio de Undertale. Não só história isso, boa. mas ele conta com uma das piores partes da comunidade. Essa mesma comunidade que foi capaz de criar inúmeros incidentes. Essa mesma comunidade que foi bizarro o suficiente pra quase matar uma pessoa. Bizarro. Adult Tale é um jogo que a princípio parece ser só um jogo genérico adulto de Undertale, mas o caminho até ele foi extremamente hostil e bem complicado, envolvendo papéis como abusos, violências, tanto psicológicas quanto físicas, e até coisas nojentas, tipo feitiços em pessoas pequenas com idades Começamos legal, começamos bom. Começamos legal. bem mínimos. E as coisas só pioram quando você vai mais e mais fundo. Então hoje eu estou iniciando uma saga de Rabbit Holes de várias comunidades. Então eu peço seu like, sua inscrição e o seu hype. Pois hoje, vamos ver o quão fundo Vamos lá. um fã doente pode chegar. Adult Tale, antes mesmo de existir, teve que passar por um caminho bem complicado Ok. e muito hostil. Então, pra entender como que diabos esse negócio surgiu, a gente tem que dar uma averiguada nessa comunidade. Por que que ela ficou desse jeito? Ok. Undertale é um prato cheio pra gente mal intencionada. A partir do dia 7 de 12 de 2015 até o começo de 2016, as coisas começaram a Como eu gostava de ver vídeo do Undertale dessa época, cara. Eu lembro que na época, tipo, eu queria ter um PC que rodasse LOL. Aí eu descobri que existia Undertale. Eu tinha um Atom que rodava Undertale. Era tipo isso. cair drasticamente, ao ponto de sair altas atrocidades. Nesse tempo, era interessante. Ele, em específico, tinha muitas teorias. Undertale tinha esse lado que era legal. Quem é Gaster? Top. O que é a Room 72? O que é o Sans? E por que ele vira o Steve? Essa parte crítica de Undertale acabou tendo o seu lado ruim. Até chegarmos no dia 23 de setembro de 2025, quando a primeira AU foi criada. As aulas de Undertale inicialmente tinha a premissa de ser uma forma de final alternativo. Por exemplo, se você matar a Toriel e finalizar o jogo, alguns diálogos mudam. E você acaba de ser um monstro. Então isso era denominado uma AU. O primeiro registro que eu cheguei a ver foi da AU chamada Dreamo Reborn, que é o que aconteceria se a Frisk desse a alma pro Asriel e ele iria pra superfície, apaziguar a situação ou entraria em uma guerra absoluta. Eu achei isso muito interessante. Essa foi de longe a primeira AU que foi criada em volta desse jogo. E logo em seguida nasceu os primeiros registros, como Underfell, em outubro de 2025, onde todo mundo tem ódio de qualquer humano. E em novembro, a Underswap, quando cada personagem troca de posição e É muito mais do que o final pacifista e o genocide. Se você já tentou o genocide e não passou raiva, é mentira. Tá? Personalidade tipo Sans vira Papyrus e vice-versa. Aqui tava um Legal, monstro de harmonia e novidade. Muita gente trazia a gameplay do jogo original e até mesmo das suas aulas, que muito no início era interessante. As músicas, as artes, era tudo muito novo. Até chegarmos no dia 12 de outubro de 2015. Obrigado. A comunidade se reuniu pra uma poderes. coisa bem bizarra. Eles perceberam que no jogo existiam 7 humanos, mas nós controlamos a 7ª e as outras 6 foram citadas. Então, quem era o primeiro ativa e a biografia deixa ela vulnerável a esse tipo de coisa. A psicologia explica isso como uma espécie de dissonância quando você meio que perde o senso do que é racional entre uma adulta e uma criança. E com o tempo, isso cria uma desumanização e você começa a ver as pessoas como objetos e até mesmo como seus vícios. Abandone isso antes que seja tarde.
No dia 4 de dezembro de 2025, um usuário chamado Match696 do Reddit publicou a seguinte nota. Ó, Mateus 505 aí, ó. Inicialmente, isso foi visto como uma paródia de um cara com uma personagem que lembra bastante o que eu falei sobre as artes. Tudo isso começou a ter uma noção bem estranha. Tu provavelmente já deve ter visto o meme da Frisk do jogo comparado com o da comunidade. O termo fano, principalmente tentado da Kara, refere-se a interpretações exageradas e distorcidas da personagem pela comunidade, geralmente retratada como uma vilã psicopata obcecada por hackers e difícil de você achar. E eu falo isso porque um pouquinho antes disso, tipo o papo de 1 a 2 dias após o lançamento de Undertale, o Tobias Raposa acabou publicando no próprio Tumblr, com a imagem do Metaton, que as tags relacionadas a conteúdo adulto de Undertale... Cara, o Metaton era um bagulho que os caras hipersexualizavam demais. Era só um robô. De Undertale. Isso pra evitar que crianças ou outras pessoas caíssem nesse tipo de conteúdo adulto. Uma jogada boa? Talvez. Mas isso só absorveu a tag dos predadores, que suavizavam essa tag. Tudo isso pra se comunicar e se aproximar de menores de idade. E o negócio só ia alastrando mais e mais, ficando cada vez mais pesado, mais fetichista e mais nojento. O que eu te falei isso na internet, após esses mínimos registros que ainda tem, tudo começou a alavancar bem mais, ao nível que a comunidade criou um conteúdo massivo sobre todos os personagens de Undertale, junto com Kara e todo o elenco, basicamente. No DeviantArt, Hully34, XXX, Pixv, Twitter... Hully34, se você for pesquisar alguma coisa despretensiosamente no Hully34, você vai ter feridas que jamais irão cicatrizar, guys. Não façam isso, por favor. Reddit, e tinha também até subreddits com tags com Undertale e muitas outras coisas, incluindo dessas artes mais 18, até coisas extremas, pesadas, tipo Seito, Licon, Chota, principalmente com a Shari, com a Frisk, Fonte Cyst, Furry, Tentacle, Skeleton, e basicamente tudo que tu pode imaginar. O negócio começa a pesar quando mostram gores e fantasias mais violentas, e até violentações do personagem. Isso tudo por causa que o criador teve que criar uma tag que redirecionava conteúdos adultos. Tudo isso pra um outro lugar. O seu jogo original não acaba virando um câncer mesmo. Coisas que as AUs, infelizmente, não tiveram tanto sucesso. Underlust foi criado nesse tempo, mais ou menos entre outubro e dezembro de 2015. Só teve uma fama após essa desgraça toda ter sido finalizada. Não faz muito tempo que Undertale tinha sido lançado, cara. Porque, tipo, isso que é foda, tá ligado? O Toby Fox criou, tipo, um jogo que é indie e facilmente, tipo, a turma conseguir ir lá e modificar as skins e tal. E daí acontece que o jogo deu muito certo. As pessoas que eram meio underground ali, que queriam criar sua própria história, começaram a criar e evoluiu pra uma camada que a galera que, tipo, tinha problema mesmo de criar umas histórias meio bizarras, começaram a criar. E essa AU foi pelo menos uma das únicas famosas que criaram esse termo de predação pra cima do Frisk. Inverte os termos de todos os monstros que querem matar a personagem e troca por fazer atos libidinosos. É o resumo dessa AU. É um negócio tão absurdo e sem noção que dentro dessa AU, sem ter nenhum retake ou coisa do tipo, o Metaton era constantemente vítima de estudos e assédios. Não satisfeito, a comunidade vai lá e mistura isso com as outras AUs. Eu tive que dar uma pausa rápida nisso porque eu encontrei um negócio um pouco cabreiro. E isso aqui chegou na minha DM do Discord por conta de um amigo. Antes dessa ideia de tags serem absorvidas, existia uma outra chamada dating, ou encontro. Essa outra tag era utilizada para um nicho extremamente específico, o papo de ser uma Acho que tem um encontro das muitas criações que lembra bastante Underlust, como já foi explicado. Essas pesquisas em específico eram páginas cheias de controvérsias, tanto no Reddit quanto em um website chamado Amino. E essa tag era para demonstrar o quão pesado o negócio poderia ficar. Então de lá saiu uma AU chamada Underlove, que talvez é uma especulação do que foi a inspiração para Underlust. Lá também com essa tag apareceu um negócio com o nome Love Poison. Que ainda assim tem algumas coisas legaisinhas. Porque um negócio que não para em tags, ou até mesmo o próprio criador querendo barrar isso. Porque daí então nasceram comics bem duvidosas e bem nojentas. Uma delas, criada por uma artista chamada Nidita Wave, por volta de 2016, criou uma comic desejando o seu desejo profundo da Frisk realizar altas atrocidades possíveis com a Kara. Essa foi severamente criticada. O quão louco você tem que ser pra fazer um negócio desse e compartilhar. E foi compartilhada um tanto, que chegou até mesmo bizarro. Uma grande parte delas foram deletadas, mas algumas outras coisas infinitamente vergonha alheias e bizarras acabaram ficando. Tipo, um ASMR do Blueberry Sans e Yandere, eu já tô meio derretido. E é óbvio que iam ter pessoas criticando. E meio que o criador acabou erradicando toda a sua criatividade e criar uma malícia. E mais tarde, 5 de dezembro de 2025, nasceu o Love Money, um jogo com a mesma premissa, porém bem mais feito que Adult Tale. Mano, que bizarro, cara! Coisa que, coincidentemente, tem um sistema do Tiki, que estranhamente já esteve dentro dos primeiros mods da Fanonchara no Friday Night Funkin'. Coincidência? Não, Friday Night Funkin' tudo bem. Pois, porque a equipe, uma boa parte, é anônima. Nesse jogo você consegue imagens bem erradas da Kara e dos outros personagens. Uma coisa que eu não citei sobre esse Adult Tale é que tem um modo chamado One for All, onde basicamente vai ter uma variável de um personagem selecionável e você pode procriar com ele. Dessas personagens temos a Muffet, a Black Knight, que é do Deltarune, porém mulher, e um concept da Undyne. O problema mesmo desse jogo, além de ser um simulador um pouquinho complicado, é que no dia 3 de janeiro de 2026, uma conta anônima acabou doxando o Toby Fox
quase morrendo Não, por tá. dentro vendo isso aqui. Ficar dizer. Não Tipo, tem é Flow e aí fudeu, né? uma certeza exata do que foi esse caso em específico, porém, nos arquivos, tinha um sprite que era de Adult Tale, e o pior é que esse é o OC da irmã dele. Eu não tenho certeza de o quão verdadeiro seria isso, então eu deixo bem claro que não tem uma resposta concreta do que aconteceu. E mesmo assim, as pessoas dão apoio no jogo que fizeram uma mini trend postando outros personagens no estilo dele, então meio que acaba sendo ofuscado de qualquer forma. E até mesmo na atualidade. Outra coisa também sobre esse Love Money é que as coisas são tão bem feitas que eu acho estranho eles não hoje tentarem tem ter A, usado né? esse talento pra fazer uma fangame melhor. Ou melhor, eles já usaram. Apesar de não ser o foco, Love Money eu já tô meio derretido, até mesmo sem censura. Isso discretamente, porque a IA do YouTube é um pouquinho lerda. E caso você chegue a ver esse tipo de coisa, eu recomendo até que você denuncie, pois a plataforma é cheia de jovens e crianças, o que não é muito bom, sendo bem honesto. Denuncie, Então, guys. esses foram os adentos. Fazer jogos adultos não é errado, obviamente, a menos que você saiba as consequências. E uma coisa que é bem errada, cara, Kara e Frisky, atualmente, o criador de Adult Tale se encontra com pequenos updates do seu projeto. Aos poucos, ele vai demonstrando o que ele prioriza. Guys, é isso. Gostou do vídeo? Quer ver o vídeo todo? Vem no vídeo em H, assistir o vídeo todo. Aqui a gente assiste só uma parte dele. E tchau, falou!